sou a Mari, gerente de marketing aqui da Visi. Eu estou com o Fábio, nosso gerente geral. E aí, galera? O Elcio, diretor da Visi. Opa, tudo bom? Esse é o 6º episódio do podcast Simplificando o Digital e o tema de hoje é CRM e automação de marketing. Legal. Elcio, eu vou começar com uma pergunta básica. O que é CRM? Tem mais a ver com marketing ou com atendimento ao cliente no pós-venda? O que é legal. exatamente isso aí? Excelente. Essa é uma confusão comum. Porque quando você vai procurar software de CRM, você encontra duas coisas. Tá. Você encontra software de atendimento e você encontra software de automação de marketing. Certo. E eles chamam as duas coisas de CRM. CRM é Customer Relationship Management, quer dizer, gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, isso necessariamente tem que envolver pré-venda e pós-venda. O processo todo. Tem que envolver toda a sua vida com aquele cara, tudo que você falou com ele, tudo que ele falou com você, Sim. todo o seu relacionamento com ele. Elcio, mas tem como tudo isso ser integrado? Integrar o marketing pré-venda com o pós-venda e o atendimento? Sim, claro que tem. O que acontece é que as plataformas de atendimento, as plataformas de marketing não são uma só, não existe uma solução que resolva esse problema todo. Tem gente no mercado que diz que tem a suíte, que resolve tudo, mas de verdade você vai precisar de mais de uma ferramenta. Mesmo que seja de uma única suíte, mas você vai precisar de mais de uma ferramenta. Você vai precisar de uma ferramenta para fazer automação de marketing, para se comunicar com as pessoas num processo antes da venda e uma outra ferramenta diferente para atendimento no pós-venda. No mínimo duas. Você pode precisar de mais de uma. Então, você vai necessariamente ter um trabalho de integração entre elas. Mas sim, dá para fazer, não costuma ser muito complexo e vale muito a pena. Tem uma expressão que a gente ouve muito falar por aí, talvez valha a pena esclarecer. O que é automação de marketing? Legal, automação de marketing é você pegar aquelas tarefas de relacionamento com o seu cliente ou com o seu potencial cliente e automatizar tudo aquilo que você faria manualmente. Então, por exemplo, você vai enviar para uma lista de clientes, uma determinada lista, uma promoção. Eu quero pegar todo mundo que comprou cadeira nos últimos 6 meses e oferecer uma mesa que combina com aquela cadeira. Você poderia simplesmente entrar no seu software de CRM, fazer uma busca por aquele produto, pegar a lista de clientes, exportar essa lista, colocar no seu Outlook e enviar um e-mail para todo mundo. Uma ferramenta de automação de marketing permite que esse tipo de coisa aconteça de maneira automatizada. Então você pode fazer isso e enviar para toda essa lista com alguns poucos cliques e fazer com que todo mundo que comprar aquela cadeira receba um mês depois a promoção da mesa. Isso pode ser por e-mail, pode ser no comportamento do próprio site, como é que você vai mostrar mensagens, pode ser mensagem de SMS, WhatsApp, push notification, quer dizer, as formas como você se relaciona com esse cliente, o que você vai dizer para ele em cada momento, você pode automatizar essas coisas. E eu posso automatizar todas as tarefas de CRM em pré-venda, em pós-vendas. Eu posso automatizar tudo, não fica um pouco perigoso deixar tudo que apenas esteja no automático? Sim, fica perigoso, Mari. Ao automatizar processos, você aumenta a velocidade das coisas. Então, se você faz alguma coisa hoje e você automatiza, você vai fazer essa mesma coisa 1000 vezes mais rápido. Se você faz besteira hoje, você vai fazer besteira 1000 vezes mais rápido. Então, automatizar sempre é um perigo, qualquer coisa. Quando você está falando de relacionamento com o cliente, quer dizer, você está falando da porta para a rua, você está falando daquilo que está exposto ao público, do lado de fora da empresa. Automatizar sempre é um perigo. Se você comete um erro no atendimento de um cliente, você pode ir lá pedir desculpas, devolver o dinheiro, fazer um agrado para ele. Você pode eventualmente chegar ao extremo de ter que responder judicialmente por um engano. Agora, se você automatiza isso e comete o mesmo erro com 1000 clientes, isso pode ser um problema gravíssimo. Mas se a gente parar para avaliar os riscos, será que não é melhor então não automatizar nada? Aí tem a questão de custo-benefício e a questão de escala, de volume. Então, eu estou vendo, por exemplo, muita gente automatizando o atendimento, colocando chatbot. Eu falei num outro episódio sobre chatbot, né?
Eu tenho problemas com chatbot, sabe? Eu sou um pouco cético. Não é que eu não acredite que chatbot possa ser uma boa solução. É porque, na maioria dos casos que eu tô vendo, Usam não mal. é. Tá muito... Não é que nem usam mal. Tem lugar em que simplesmente não cabe, sabe? Quando a pessoa tá ali olhando as respostas, ela fica irritada até, né? Sim, é óbvio que a máquina não tá te entendendo, né? E ela não vai entender, e não adianta escrever de outro jeito, e é frustrante aquele negócio e tal. Então, por um lado, é o tipo de automatização que eu tenho muitas ressalvas em relação a isso. Por outro lado, você pode fazer automatização que vai tornar o seu atendente humano muito mais produtivo. Sabe? Então, não automatizar tem um custo altíssimo. Automatizar reduz de fato o custo, aumenta a agilidade, aumenta a produtividade e, inclusive, automatizar torna as pessoas mais felizes. Sim. Porque elas fazem o que elas são melhores para fazer, né? Sim, você quer só a segunda via de um boleto. Sim. Aí você quer ser atendido pelo chatbot. Você quer escrever segunda via de boleto e ele te manda a segunda via de boleto. Não tem muita dúvida sobre isso. Você quer renegociar a data do pagamento do boleto e tal? Talvez você não queira falar com o chatbot. Então, tem que achar meio termo nessas coisas. Sim, sim. E qual é o maior perigo da automação de marketing? Tá? O maior perigo da automação de marketing é perder a voz humana. Por quê? As pessoas compram de marcas e depois da última onda da Revolução Industrial, a qualidade dos produtos se tornou muito semelhante. Então, você comprar um relógio suíço, você comprar um Apple Watch, ou você comprar o relógio de R$10 no camelô, se você parar para pensar que você só quer ver a hora, se você quiser integrar com o seu iPhone, é claro, o Apple Watch vai ser melhor. Né? Mas se você quer só ver a hora, os três vão funcionar de maneira igual. Se você olhar lá no passado, que um motivo pelo qual as pessoas preferiam o relógio suíço é porque ele era preciso, ele mantinha o horário. Depois eles foram os primeiros a produzir relógios com um mecanismo de quartzo, relógios eletrônicos regulados com quartzo. E aquele relógio era super preciso, tão preciso quanto um relógio de um observatório astronômico, sabe? Hoje, o relógio chinês que você compra no camelô de R$10, ele tem um cristal de quartzo dentro dele e o horário é regulado por quartzo. Então, eles são, em termos de qualidade objetiva, iguais, exatamente iguais, é tão bom quanto. Sim. Então as pessoas começaram a se relacionar com as marcas de um jeito muito mais subjetivo. Muito mais o que essa marca representa, eu gosto ou não. As pessoas compram não aquilo que elas precisam, aquilo que elas gostam. E depois elas se enganam achando que precisam para justificar a compra. Racionalizam, né? Então se você no atendimento, se você no relacionamento, você perde a voz da marca, se você fica robótico, você está perdendo aquilo que uma marca hoje tem de mais importante, que não é a qualidade dos seus produtos, não é sua cadeia de fornecedores, não é sua política de atendimento, é sua voz. Sim. Eu já vi várias críticas à automação de marketing. Por exemplo, o cara contrata um software de automação de disparo de e-mails, ele pega o nome do cara e o e-mail, e ele manda um e-mail com o nome do cara, e acha que está sendo super humano, individualizando a relação, só porque ele mandou com o nome do cara, mas o texto você percebe que não tem nada a ver, foi totalmente robótico. Como fazer para que o contato continue sendo humano, sendo que tem todas essas dificuldades, essas críticas? Legal. Eu acho que são duas coisas em que você tem que se concentrar. A primeira delas é conteúdo. Sim, o tipo do conteúdo. Né? Isso. E na hora de preparar conteúdo, na hora de escrever, na hora de gravar, na hora de produzir conteúdo, você tem que produzir como se estivesse fazendo para uma pessoa. Porque no final, para cada pessoa que está recebendo, aquilo ali passa a ser uma relação de um para um. Ela está recebendo um conteúdo seu. Sim. Então você não escreve para uma lista, você escreve para uma pessoa. Sim. Tem até a ideia da persona, do avatar, né? Você cria uma pessoa ajuda a fictícia individualizar para mais. ser o seu público e tal. E o segundo segredo é segmentação. Que é, ok, se eu escrevo para uma pessoa, mas é a mesma mensagem, para as 35 mil pessoas que tem na minha base de clientes do último mês, então você não está escrevendo para uma pessoa de qualquer maneira.
Então as pessoas têm características em comum e você precisa segmentar com base nessas características. Tá? Então você tem um negócio que é uma loja de esportes e a pessoa comprou uma camisa do Palmeiras. Então, você pode mandar um e-mail, você pode mandar uma mensagem, você pode exibir conteúdo na loja para quem comprou a camisa do Palmeiras. E a comunicação que você vai fazer para o cara que comprou a camisa do Palmeiras na última semana é muito diferente da que você vai fazer para o cara que comprou uma raquete de tênis. Sim. Porque pode ser que o cara que comprou a raquete de tênis seja palmeirense? Pode. Pode. Mas olhando percentualmente, quantos dos que compraram raquete de tênis são palmeirenses? Ou gostam de futebol. Ou sequer gostam de futebol. Então, segmentação. E eu não posso mandar um e-mail falando do Corinthians pro cara que comprou a camiseta do Palmeiras. Sim. Ou você pode mandar zoando o Corinthians. E aí tem a questão de voz da marca, né? Pode ser a sua marca. Ô Elcio, então vamos falar um pouquinho mais sobre segmentação. Quais os cuidados que a gente deve ter? Legal. Cuidados com Primeiro cuidado que você deve ter com segmentação é de não descartar dados. Tá? Então, na hora de escolher ferramenta de segmentação, você tem que escolher ferramenta que mantenha os dados para você usar quando você decidir. Tá? Você fazer, eu preciso preparar a minha campanha, fazer todo o planejamento de tudo que vai acontecer na campanha no início e depois eu não posso mais mudar de ideia, isso é uma péssima ideia. A gente está falando de pessoas, de como elas vão reagir e por mais planejamento que você tem, às vezes você manda um negócio e não funcionou, você manda outras pessoas não gostaram ou não reagiram do jeito que você gostaria e você precisa ajustar. Então, se você tiver uma ferramenta que consiga guardar todos os dados possíveis da história daquela pessoa em relação à marca, seus dados de navegação, de compra, seu histórico de relacionamentos com a marca, e ter esses dados para você poder ter ideias de segmentação depois, isso é muito bom. Vai ser muito útil você não descartar os dados. Acho que esse é um primeiro cuidado. Um segundo cuidado que eu acho que é importante ter com segmentação é o de ser, de fato, criterioso nisso. Sabe? Porque eu já vi muita gente que a pessoa preparou uma campanha, sei lá, um e-mail, ou um anúncio, ou um vídeo, e ele olhou e falou, puxa, mas ficou tão legal, e eu tinha planejado para esse público aqui, mas eu vou reduzir um pouco o filtro, eu vou mostrar para mais gente, sabe? E aí começa a soar automatizado. Então, tem conteúdo que você quer mostrar para todo mundo? Tem, ele foi produzido para isso. Mas seja criterioso em segmentação. É muito melhor você mandar um e-mail para 1000 pessoas e ter 50% de taxa de abertura do que você mandar para 10.000 pessoas e ter 5%. Você vai dizer, puxa, mas o número é o mesmo, 500 pessoas abriram. Mas e as outras que não abriram ou ficarem insatisfeitas, né? Sim, e aí a sua lista passa a perder valor, o e-mail passa a não chegar, as pessoas marcam no spam, você perde entrega, sabe? Então, seja extremo em segmentação. Mas pensando assim numa pessoa que não tem nada, ela tá zero de automação de marketing, qual conselho você daria para ela começar, o primeiro passo para ela conseguir chegar mais ou menos nesse nível que a gente está falando? Legal, tá. O primeiro passo é você ter processos definidos. Antes das ferramentas. Antes de ferramenta, antes de software. Você tem que ter processo definido. Sim. O segundo passo é você ter dados. Então, o que é muito comum? As pessoas terem um monte de sistemas em seus negócios, terem processos ainda no papel, ou terem processos que são processos cuja informação não está explícita. Então, você tem lá, tem um atendimento, as pessoas chegam na loja e aí quando a pergunta tal coisa, o vendedor fala tal coisa, ele conduz a pessoa para um determinado processo. Não, eu vou te mostrar não sei o que, tal, compra aqui, mas isso não está de maneira nenhuma, isso não se torna dado coletável. Você não tem esse dado. Sabe? Sim, está na cabeça das pessoas. Né? Isso, quando ligarem perguntando, responde isso. Legal, quanta gente ligou, quem ligou, respondeu por quê, quem respondeu. Então, isso é mais comum do que parece, né? Você liga no atendimento de empresas gigantescas e você percebe que as áreas não se conversam. Sim. Então você simplesmente ter dados num lugar centralizado, você ter, hoje as pessoas têm o conceito de um data lake, que é um lugar onde eu posso armazenar dados de vários sistemas, de várias origens, e eu posso tratar depois.
Sim, Eu mas o importante simplesmente é vou ter, né? vou armazenar. Depois você vê o que Sabe? você faz. Então, eu começaria com definindo os seus processos e guardando os dados. E aí o passo seguinte é você olhar qual o processo aqui que eu gostaria de automatizar primeiro. E essa é uma decisão de negócio. Vai depender de como você se relaciona com as pessoas, de onde estão os seus gargalos, né? Do que você acha que vai dar mais retorno ali em automatizar. E aí olhar processo por processo. Legal. Como sempre, eu recomendo você fazer as coisas aos poucos. Tá? Não faça um mega... Não tenho nada, preciso de um mega projeto, é o banho de loja da automação, vai levar 1 ano para fazer, mas vai colocar a gente em outra realidade. Não vai colocar você em outra realidade. Daqui 2 anos você vai estar arrependido porque o projeto atrasou 1 ano, sabe? Então comece pequeno, faça uma coisa, depois outra, vai tendo valor, vai aprendendo aos pouquinhos. Sim. Beleza, é isso? Beleza, é isso aí. Fechou por hoje? Sim. Legal. Você que está aí ouvindo ou assistindo a gente no Spotify, no iTunes, no seu player de podcast preferido ou no YouTube, muito obrigado. Deixa o seu comentário, tá? Conta pra gente o que você está achando, diz pra gente sobre o que você gostaria que a gente falasse nos próximos episódios e compartilha esse podcast com os seus amigos, com as pessoas que você acha que deveriam se beneficiar desse conteúdo, beleza? Acesse aí visie.com.br/simplificando. Valeu!